Olá, meu nome é Aline. Moro no interior de Minas Gerais e essa história que vou contar aconteceu com minha mãe, que na época tinha em torno de seus 10, 11 anos. Na época, minha mãe morava com seu pai. Sua mãe já era falecida devido a um ataque cardíaco. Eles moravam em uma área rural aqui do interior. Meu avô era caseiro em um sítio e cuidava do terreno, e por lá ele também plantava e tinha suas criações. Não havia vizinhos por perto, e como de costume, meu avô sempre saía aos finais de semana para poder tomar uma pinga e jogar conversa fora, em um boteco que ficava um pouco distante dali. Enquanto minha mãe ficava sozinha com os irmãos. Em um certo dia, meu avô saiu e ficaram no casebre que eles moravam apenas minha irmã e sua irmã mais nova. Meu avô saiu prometendo voltar logo e pediu para que deixassem tudo trancado. Naquela época, o povo da roça não tinha medo de ladrão, mas sim de coisas do além, pois era muito comum se ouvir boatos e relatos de pessoas que viram ou ouviram alguma coisa estranha, e todos respeitavam e tinham um certo medo. Na época do ocorrido, minha mãe conta que estavam tendo ataques de animais e até mesmo a pessoas. Andavam vendo uma espécie de animal peludo e grande que estava causando medo e um grande alvoroço em todos da região, pois diziam ser o lobisomem. Porém, na escola eles não falaram que era um lobisomem, mas que era apenas um animal grande e perigoso que estava rondando aquela região, e que era bom todos tomarem cuidado por aquelas estradas e se manterem em casa quando não estivessem na escola. Sem o meu avô em casa e sozinha com a irmã mais nova, minha mãe fechou as janelas e cerrou a única porta da casa com a cadeira, enquanto manteve as brasas do fogão a lenha acesas e a chama da lamparina bem baixinha, pois já era tarde da noite e nada do meu avô chegar. A sorte era que a irmã mais nova estava dormindo e seu sono era bem pesado, pois mesmo sendo crianças, as duas trabalhavam duro na roça o dia inteiro. Foi então que ao longe, minha mãe começou a escutar alguns uivos, latidos e gemidos de cachorros, e aquilo a gelou a espinha. Minha mãe correu e ficou atenta aos barulhos ao redor. Em sua casa havia vários cachorros. Todos eles eram vira-latas, porém extremamente bravos e valentes. Alguns de porte grande, outros nem tanto. Mas eram eles que guardavam o lugar. O medo da minha mãe era o que quer que fosse que estivesse incomodando os cachorros chegasse até ali. E não deu outra. Pouco tempo mais tarde, ela começou a escutar passos de algo muito pesado vindo em direção à casa. E minha mãe sabia que não era o pai dela, pois imediatamente os cachorros se puseram a atacar aquela coisa que os arremessavam ao longe. Mas ainda assim, os animais continuavam a investir, mesmo sendo feridos. Eles gemiam e gritavam de dor, enquanto aquilo avançava na direção da casa. Imediatamente, minha mãe começou a rezar para que aquilo não entrasse em sua casa,
pois o casebre era velho, as janelas eram de madeira e o telhado era de amianto e sem laje, e a única porta que havia ali estava apenas escorada com uma cadeira, e mesmo que ela passasse a tramela na porta, aquilo não seguraria o bicho, que estava a atacar seus cachorros com tanta força e voracidade. Minha mãe notou que aquilo parecia sacudir a cabeça, pois além dos rosnados, ele sacudia as orelhas, que batiam igual orelhas de porco. Era como se fosse um porco gigante que estivesse lá fora. Ela conta que o medo dela era tão grande que o coração faltava sair pela boca, enquanto ela rezava. Agora não somente para que o bicho entrasse, mas que também seu pai não chegasse, pois seria atacado por aquela fera. E apesar de meu avô ser um negro forte, de seus mais de 2 metros de altura, ele era aleijado, pois havia tido um de seus braços amputados quando ainda era criança. Mesmo sendo atacado constantemente pelos cachorros do sítio, o bicho avançou em direção à casa. Mas com alívio, minha mãe percebeu que ele não vinha mais na direção da porta. Porém, o alívio dela se tornou desespero ao ver que o maldito estava rodeando a casa e indo em direção ao pé de manga que havia nos fundos do casebre. Sabe-se lá como, os pobres cachorros já bem feridos ainda insistiam em defender a casa, mas o bicho era persistente e seus passos eram ouvidos a todo canto. Foi então que os passos pararam e o coração da minha mãe gelou. Ela já não orava mais para o bicho não entrar e nem para que meu avô não chegasse. Agora ela orava para que sua irmã mais nova não acordasse, pois se ela acordasse, com certeza aquela coisa entraria na casa. Quando minha mãe menos esperava, aquela coisa começou a subir nos galhos do pé de manga e de repente se lançou contra uma das paredes do casebre, fazendo toda a casa tremer. De repente, começou a fazer um barulho que fez com que minha mãe tivesse que tapar os ouvidos. De repente, ela escuta algo muito pesado cair no chão. E novamente, os cachorros latindo em direção àquilo.